cidade de Aveiro foi a capital do triatlo nacional. A Veneza Portuguesa, como é conhecida, recebeu mais uma etapa do Campeonato Nacional Individual. A zona envolvente ao cais da Fonte Nova, onde ficou montado o núcleo central desta prova, permitiu ao público poder assistir comodamente a todos os segmentos da competição a partir desta zona e ver em ação alguns dos melhores triatletas nacionais que aproveitaram o 7º triatlo de Aveiro como o último ensaio para o Campeonato do Mundo que iriam disputar na semana seguinte em Londres. Vamos ficar então a conhecer os percursos aqui da primeira prova do fim de semana, a prova na distância olímpica, 1500 metros, uma volta única, era um traçado de ida e volta. Seguiam-se 6 voltas no segmento de ciclismo, 6 voltas algo técnicas, ainda que sem grandes inclinações. A verdade é que era um traçado que punha à prova a capacidade de todos os atletas. Seguiam-se 10 km de corrida, íamos ter aqui 4 voltas a totalizar os 10 km de corrida. Os atletas iam-se preparando para o arranque da competição, todos os detalhes a serem ultimados antes de ser dado o tiro de partida. Sofri uma queda agora quando estive a treinar em altitude, nos últimos 3 dias. Tive 15 dias sem nadar. Na segunda-feira comecei a nadar, vamos ver o que é que eu consigo dar hoje. Na minha bicicleta e na minha corrida estou bastante confiante, mas vou aguardar e sem dúvida que este era um dos objetivos da minha época, o título nacional. Vasco Pessoa tinha ganho a primeira etapa do Campeonato Nacional Individual e partia como um dos favoritos ao triunfo na competição, isto apesar dos percalços que o próprio sublinhou. O principal vai ser a equipa. Vim mais por isso. O Campeonato Nacional não. Se ficar bem classificado, depois em Lisboa vou tentar fazer um bom resultado. Bruno Paes, 2 vezes atleta olímpico, a falar tinha uma abordagem diferente a esta prova, que recorde-se, pontuava em simultâneo para o Nacional Individual e também para o Nacional Coletivo. Eu neste momento só vou fazer a primeira prova que conta para o campeonato. Não fiz Cascais, o que torna as coisas um pouco mais difíceis. No entanto, vou lutar por isso, vamos ver o que é que consigo. Andreia Ferrum, dos Águias de Alpiarce, outra das candidatas às primeiras posições. Isto é daquele tipo de coisas que vai crescendo. Fiz uma primeira vez, como 300 metros, um mini triatlo, gostei, comecei a me entusiasmar e depois é aquela sensação de querer mais e tentar chegar ao fim. Tínhamos então perspectivas algo distintas para a prova, isto entre os cerca de 140 participantes, que nesta altura já se encaminhavam para a zona onde seria dado o tiro de partida e os atletas vão se posicionando debaixo da linha que marca o arranque da competição. Dentro de alguns instantes vamos ver o soar da buzina para o arranque desta que é para o Campeonato Nacional Individual a sua segunda etapa, fica a faltar a etapa de Lisboa, mas esta prova em simultâneo era pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes, de resto até com um peso acrescido, na medida em que, sendo uma prova disputada na distância olímpica, vale o dobro de uma das outras etapas disputadas na distância sprint, por isso mesmo os atletas a terem aqui que jogar em 2 tabuleiros, digamos assim, e isso a condicionar de alguma maneira, e vamos ter algumas imagens que nos vão permitir ficar com essa ideia, os atletas a serem obrigados, dizíamos então, a jogar em 2 tabuleiros. O arranque da prova já a ser dado, com os atletas a começarem a encostar ao lado esquerdo do canal, desde logo com Pedro Afonso Gaspar, o jovem atleta do Sport Lisboa e Benfica, um dos melhores nadadores nacionais, de resto também um dos melhores nadadores a nível internacional, a colocar-se desde logo nas primeiras posições, mas também a ter réplica imediata por parte de vários atletas do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarce, esses obviamente muito interessados em promover logo um corte aqui no segmento de natação. Os Águias de Alpiarce apresentavam aqui uma formação com bons nadadores, com Ricardo Jorge, com Duarte Marques, com Rui Tenrinho, também com Rafael Ribeiro, e é precisamente Rafael Ribeiro que nesta altura se começa a juntar na frente ao Pedro Afonso Gaspar, também Rui Tenrinho a pouco e pouco a subir posições e a colocar-se na cabeça, na dianteira desta competição. Aqui outro dos atletas que surgia naturalmente motivado para fazer um grande resultado era Hugo Ventura, do Sport Lisboa e Benfica. Refira-se que em termos do campeonato nacional individual e no setor masculino, a luta está cingida nesta fase da competição aos Águias de Alpiarce e ao Sport Lisboa e Benfica. Recorde-se ainda também que o resultado coletivo em cada uma das etapas é feito pelo somatório dos tempos dos 3 primeiros atletas de cada equipe, independentemente do seu escalão, independentemente de serem júniores, séniores ou veteranos, é mesmo os
3 primeiros de cada equipa, soma-se o tempo de cada um deles e assim se apura o resultado do clube. Portanto, para os Águias de Alpiarça ter aqui Rui Tenrinho, ter também Duarte Marques, ter ainda Ricardo Jorge, era uma situação confortável. Por seu turno, o Sport Lisboa e Benfica tinha aqui perto da frente Hugo Ventura, tinha também Pedro Afonso Gaspar, de quem já falámos, mas Bruno Paes, o terceiro elemento, o tão importante terceiro elemento, estava nesta fase já ligeiramente afastado do grupo da liderança. Bruno Paes, que neste ano pós-olímpico tem feito uma série de experiências distintas, inclusivamente tendo participado também no triatlo de Alpe d'Huez e vai abraçando também a longa distância, por isso mesmo era uma participação aqui em Aveiro que se aguardava com alguma expectativa. Já vimos os primeiros atletas à saída da água, aqui é o grupo liderado por Hugo Ventura, também com Duarte Marques e com mais um dos homens dos Águias, ali de vermelho mais da frente era precisamente Bruno Paes. Em termos da competição feminina, os valores muito equilibrados, tínhamos aqui as 3 primeiras classificadas e eram elas a Sara Tenrinho, a Liliana Alexandre e a Andreia Ferrum, 2 atletas do Águias e ainda uma atleta do Sporting Clube de Portugal. Refira-se que o Águias este ano conta por vitórias coletivas todas as suas participações nas etapas do Campeonato Nacional de Clubes, portanto, vantagem clara no lado feminino para a formação dos Águias de Alpiarça. Aqui já temos os líderes da competição, Filipe Azevedo, do Sporting Clube de Portugal, ia trabalhando também bastante, obviamente que ele numa perspectiva mais individual e pensando exclusivamente no Campeonato Nacional Individual, estava muito interessado em manter aquela posição de liderança, até porque mais atrás vinham homens que são bons corredores, como era o caso obviamente de Vasco Pessoa. Ele que, sendo um bom nadador, frisava no início da prova que vinha de uma situação de acidente que o deixou impedido de nadar durante bastante tempo e, assim sendo, Vasco Pessoa apostava na corrida para, quem sabe, sair de Aveiro ainda com a liderança do Campeonato Nacional Individual. De todas as formas, Vasco Pessoa a ser de alguma maneira vítima, entre aspas, deste cenário. Tinha vários atletas na frente, um cenário que era importante para o Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Tinham mais do que 3 atletas na liderança da prova e, assim sendo, Vasco Pessoa limitar-se a ficar na roda de Bruno Paes, que era quem vinha em perseguição imediata a este grupo da frente, um grupo agora já mais nutrido, digamos assim, com a chegada de Hugo Ventura, que surge ali de vermelho. Pedro Afonso Gaspar era o outro representante do Sport Lisboa e Benfica e ele ia-se mantendo bastante resguardado. Assim sendo, tínhamos 3 equipas na frente, o Águias em clara vantagem com 5 homens, depois o Benfica com 2 homens e ainda também o Sporting Clube de Portugal a contar ali com um elemento. No lado feminino era Sara Tenrinho quem ia cumprindo um excelente segmento de ciclismo. Ela conseguiu destacar-se das atletas que com ela tinham cumprido o segmento de natação e falamos concretamente de Andreia Ferrum e de Liliana Alexandre. Essas duas ficavam juntas durante a maior parte do segmento de ciclismo. Mais atrás e depois de um bom segmento de natação começavam a surgir Ana Filipa Paes e também Catarina Larsen. Aqui está a líder da competição feminina, Sara Tenrinho, ela que ia beneficiando aqui da companhia de alguns atletas masculinos e que os aproveitava da melhor forma. Recorde-se que a partida foi simultânea. Aqui era Ana Filipa Santos, que ia continuando a sua prova, a sua recuperação e que já se havia conseguido livrar de Catarina Larsen, atleta do Sporting Clube de Portugal, que aqui vemos e que as duas tinham nadado praticamente lado a lado, mas a verdade é que Ana Filipa Santos se mostrou muito à vontade no segmento de ciclismo e rapidamente foi começando a diminuir a desvantagem que tinha para as suas jovens colegas de equipe. Aqui vemos novamente Sara Tenrinho a mostrar-se muito confortável, integrada mesmo nos primeiros grupos masculinos. Andreia Ferrum, essa haveria de sentir alguma dificuldade na fase final do segmento de ciclismo. Chegámos a ter Ana Filipa Santos na companhia de Andreia Ferrum e também de Liliana Alexandre, ou seja, tivemos uma situação onde Sara Tenrinho estava isolada, mas depois tinha em perseguição a segunda, terceira e quarta classificada, todas elas juntas. Mas na fase final do ciclismo, e era mesmo essa imagem que íamos vendo, Andreia Ferrum a sentir dificuldades, ela que deu bons indicadores durante a prova, mas a perder terreno também para a quinta classificada, que era Catarina Larsen,
que há pouco íamos vendo também já em bom plano, uma boa corredora, Catarina Larsen. Nesta fase, as diferenças e do ponto de vista teórico a servirem muito bem a Ana Filipa Santos, que se perfilava como uma candidata às primeiras posições. Aqui vem os líderes da competição masculina, um grupo, lá está, muito composto por atletas dos Águias de Alpiarça, com atletas muito experientes aqui, como era o caso de Duarte Marques, recorde-se, atleta olímpico em 2008, e esta nova fornada de jovens atletas, são ainda sub-23, Filipe Azevedo e Rafael Ribeiro, eram eles os primeiros a lançar-se para a corrida. Aqui o grupo perseguidor, liderado por João Ferreira, um grupo onde estava também Bruno Paes, Tiago Maia e Vasco Pessoa, que, recordemos também, à entrada para esta segunda etapa do Nacional Individual, era ele o líder depois de ter ganho a etapa do Estoril. Aqui temos a outra líder, a líder da competição feminina, a jovem Sara Tenrinho, uma atleta dos Águias de Alpiarça, e aqui já as perseguidoras Ana Filipa Santos, sua colega de equipa, e Liliana Alexandre, já não estava, como tivemos a oportunidade de dizer, a Andreia Ferrum, que surgiria depois na 4ª posição. Arranque de corrida muito interessante por parte de Filipe Azevedo e de Rafael Ribeiro. Depois Duarte Marques, à conta da sua experiência, a fazer um arranque mais calmo, mas a posicionar-se atrás de Filipe Azevedo, que foi ao longo dos 10 km aquele que mais sinais de boa forma ia dando, a mostrar-se muito confortável, este atleta do Sporting Clube de Portugal. Entretanto, os dois homens do Benfica, que faziam parte daquele grupo da liderança, a perderem algum terreno para a frente, e assim sendo, as contas a ficarem claramente a pender para o lado do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Falamos, obviamente, das contas coletivas. Os Águias de Alpiarça tinham um homem na 2ª posição, que é ali Duarte Marques, e logo depois, na 3ª posição, tinha Rafael Ribeiro. Refira-se que aquele homem que ali segue de azul, parecendo confortável, e estando efetivamente confortável com o ritmo dos primeiros, é José Veiga, o atleta do Garmin Olímpico de Oeiras, que perdeu algum terreno na água, ainda assim um bom corredor, e a mostrar isso mesmo, a manter-se aqui ao lado dos primeiros classificados. Veiga, que conseguiu ser 5º classificado no Mundial de Duatlo Júnior. Rafael Ribeiro seguia na 3ª posição, isto depois de, sensivelmente a meio da prova, mostrar alguma dificuldade para acompanhar o ritmo de Filipe Azevedo e Duarte Marques. Entretanto, Sara Tenrinho ia mantendo a custo a sua liderança, já ia sentindo a pressão que Ana Filipa Santos lhe ia impondo, um excelente andamento nas 2 primeiras voltas por parte de Ana Filipa Santos, que nesta fase estava na 2ª posição. A 3ª classificada é esta atleta que vemos nas imagens, Liliana Alexandre, do Sporting Clube de Portugal, uma boa corredora. Para já, a liderança a prazo, essa pertencia ainda à jovem Sara Tenrinho, que foi líder durante a maior parte da prova. Nesta fase também Catarina Larsen já tinha ultrapassado Andreia Ferrum, são precisamente as duas atletas que vemos aqui na 4ª e na 5ª posição da competição feminina, portanto uma prova extremamente animada, não apenas no lado masculino, mas diria até mesmo especialmente no lado feminino, onde tivemos constantes mudanças de posição, grande imprevisibilidade. Sara Tenrinho resistia como podia, mas a verdade é que Ana Filipa Santos, vinda de altitude, de resto como Sara Tenrinho, ambas estiveram a fazer um estágio em Font-Romeu, nos Pirineus franceses, e portanto a surgirem em excelente andamento, e as duas a conseguirem deixar para trás a Liliana Alexandre, atleta do Sporting Clube de Portugal, que ia dando o máximo para se manter perto da frente, mas começava já porventura a pensar na prova do dia seguinte. Recorde-se que no domingo disputar-se uma prova num formato de estafetas por equipas, e aqui já bem instalada na frente e em ritmo cómodo temos aquela que viria a ser a grande vencedora, Ana Filipa Santos, do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, isto depois de ter ultrapassado, como tivemos a oportunidade de referir, a Sara Tenrinho, que seria então a 2ª classificada. Vamos entrando precisamente para a fase final da competição feminina, as posições aqui já estarem claramente definidas. Liliana Alexandre já não restariam dúvidas, seria mesmo a 3ª classificada, uma boa prestação ainda assim para esta atleta que é ainda sub-23. Ana Filipa Santos é atleta do escalão sénior e obviamente muito satisfeita, a imagem dá boa conta disso. Ana Filipa Santos conseguia aqui então posicionar-se para, quem sabe, estar na luta pelo título nacional individual. 2 horas, 9 minutos e alguns segundos mais para a vencedora feminina. 2ª posição para uma jovem atleta que se perfila como uma séria candidata ao título nacional individual, Sara Tenrinho. E na 3ª posição, como tivemos já a oportunidade de ver, contado aqui neste magazine, tínhamos Liliana Alexandre.
o pódio com as 3 primeiras classificadas. Tentei gerir a prova, tentei fazer um bom segmento de natação, sair o mais à frente possível. Depois no ciclismo, basicamente geri o esforço, tentei poupar-me um bocadinho, resguardar-me um bocadinho para depois sair forte na corrida. Nas primeiras 2 voltas saí muito forte. Acabei por conseguir largar toda a gente na primeira volta de corrida. Apanhei a Sara e depois apanhei e foi seguir para a frente. Quadro de classificação com Ana Filipa Santos à cabeça, com tempo final de 2 horas, 9 minutos e 39 segundos. Logo depois Sara Tenrinho, Lidiana Alexandre e depois o top 8 a ficar completo com Solange Sousa. De regresso à competição masculina, que prometia um final emocionante. Duarte Marques não havia meio de ser largado por parte de Filipe Azevedo, que tentou, foi sempre fazendo diversas mudanças de ritmo na expectativa de se conseguir livrar de Duarte Marques, que recorde-se teve um arranque de temporada 2013 bastante azarado, a partir uma clavícula num treino de ciclismo, mas finalmente Filipe Azevedo a conseguir deixar para trás Duarte Marques e a vencer e a assumir claramente a sua candidatura ao título nacional. Duarte Marques era o segundo classificado, um resultado que lhe servia, até porque ele foi claramente o capitão na estrada para os Águias de Alpiarça, que tinham aqui um bom resultado coletivo, uma vez que Rafael Ribeiro conseguia resistir com uma boa volta final aos atletas que vinham de trás, como era o caso de Vasco Pessoa e Bruno Paes, que vinham correr muito bem. Os 3 primeiros classificados no pódio. Eu vou tentar alcançar o título nacional. O ano passado fiquei em segundo, atrás do Duarte, e agora este ano gostava de ganhar pela primeira vez. Sempre foi um sonho para mim conseguir ser campeão nacional e espero conseguir na próxima prova. Houve efetivamente um bom entendimento por parte dos atletas que vinham no grupo da liderança. Duarte Marques era outro dos atletas que esteve em bom plano e trabalhou bastante. O Águias de Alpiarça vinha hoje aqui com um objetivo claro, que era vencer por equipas. Com a vitória de hoje por equipas fica quase garantido, no desporto não há vitórias garantidas, mas fica quase garantido o título nacional. Basta-nos agora gerir bem a equipa e obter segundos lugares no resto das etapas, portanto dependemos apenas de nós. Classificação final, com Filipe Azevedo, Duarte Marques e Rafael Ribeiro à cabeça, referência ainda para Vasco Pessoa e Bruno Paes, que foram dos homens mais rápidos no segmento de corrida. Avançamos agora para as emoções do Campeonato Nacional de Clubes, uma prova onde as contas do campeonato poderiam ficar resolvidas, aqui em Aveiro, e onde o Benfica e o Águias de Alpiarça lutavam aqui pela vitória. Vamos agora ficar a conhecer os traçados que os atletas tinham que cumprir na prova de domingo, ou seja, o segundo dia de competições. Aqui tínhamos uma prova por equipas compostas por 3 elementos em que cada um cumpria 300 metros de natação, depois faziam 8.600 metros de ciclismo e terminariam com 2.100 metros de corrida, passando o testemunho ao atleta seguinte. O terceiro elemento de cada equipa era o elemento que cruzava a linha de meta e estabelecia então o resultado final de cada equipa. Refira-se que os diferentes clubes nacionais tiveram a oportunidade de apresentar mais do que uma equipa. Ficamos aqui a ver que os traçados eram muito semelhantes àqueles que no dia anterior, portanto no sábado, haviam cumprido os atletas que participaram na prova na distância olímpica. Os atletas já se iam perfilando para a partida, para esta prova de estafetas, uma prova também com peso duplo nas contas do Campeonato Nacional de Clubes. Uma prova que, refira-se, é também verdadeiramente espetacular, na medida em que há muitas mudanças de posições à conta das características pessoais de cada um dos atletas. No primeiro segmento, a maioria dos clubes a ter nas suas equipas homens bons nadadores que consigam integrar os grupos mais na dianteira e por isso mesmo o ritmo sempre muito vivo à partida, mas à medida que a prova vai evoluindo, claro, as coisas alterarem-se um pouco. Aqui Pedro Afonso Gaspar, uma vez mais, o homem do Sport Lisboa e Benfica, a posicionar-se muito bem. Em termos da categoria Elite, João Pereira, que na semana seguinte estaria em bom plano no Campeonato do Mundo Triatlo, era o representante da equipa principal, chamemos-lhe assim, do Sport Lisboa e Benfica. Uma equipa onde acabaria por estar também João Silva e Miguel Arraiolos. Bruno Mateus, o triatleta brasileiro, que faz parte da formação dos Águias de Alpiarça, era quem se mostrava melhor à saída da água e imprimindo logo um forte andamento no segmento de ciclismo. Aqui ele já ter João Pereira imediatamente no seu encalço.
Refira-se que este atleta, Bruno Mateus, é medalhado no campeonato pan-americano de triatlo, ou seja, o equivalente ao europeu, mas naquela parte do globo. Ainda assim, a formar-se um grupo muito interessante aqui na liderança da prova. O Benfica a contar ali com Pedro Gaspar, também com Pedro Mendes e ainda com João Pereira. Bruno Mateus era o primeiro a sair para o segmento de corrida, que recorde-se tinha 2100 metros. O Clube dos Galitos, o Clube da Casa de Aveiro, a contar também com Pedro Lajinha Palma, ali nas primeiras posições. David Luiz, um homem que estava também na afinação final do motor, digamos assim, para o Campeonato do Mundo no escalão júnior. Recorde-se que David Luiz tinha sido o 5º classificado no Europeu Júnior e, portanto, partia com ambições para o Mundial. Surgia ali também nas primeiras posições, mas João Pereira, sem dúvida que um dos melhores corredores a nível mundial, e teve a oportunidade de o mostrar mesmo na grande final de Londres, no Campeonato do Mundo, onde foi 10º classificado, mas fez o 6º melhor tempo de corrida. Claramente ao melhor nível mundial. Era ele quem se destacava nos 2100 metros de corrida e passava o testemunho a Miguel Arraiolos. Também ele estaria no Mundial. De resto, esta formação do Benfica era composta pelos 3 atletas que Portugal escolheu para representar o país na final do Campeonato do Mundo Elite. De resto, eles também de alguma maneira se escolheram eles próprios na medida que foram os atletas que reúnem pontos suficientes para alcançar então uma posição no pontão de partida na final do Campeonato do Mundo. No lado feminino, íamos vendo Pamela Oliveira, a triatleta olímpica brasileira, que também forma parte da equipa dos Águias de Alpiarça, ia colocando esta formação dos Águias na frente da competição feminina, mas nesse lado os Águias foram verdadeiramente dominadores, uma vez que Luísa Condense colocava outra equipa dos Águias na segunda posição e imagine-se, tínhamos os Águias também na terceira posição. Portanto, tínhamos os Águias a dominar nesta fase totalmente o pódio feminino. Adivinhava-se por isso um dia de festa para a formação dos Águias de Alpiarça, especialmente no lado feminino. Refira-se que apesar de um clube poder apresentar várias equipas, apenas a melhor conta para a classificação absoluta do Nacional de Clubes. As restantes podem disputar os títulos nacionais nos seus escalões, isto se forem constituídas por atletas exclusivamente do mesmo escalão, ou seja, uma equipa que dispute o Nacional de Equipas no escalão júnior tem que ser totalmente composta por atletas do escalão júnior. Continuamos aqui na frente da competição masculina, com Miguel Arraiolos a aproveitar aquela saída da água para conferir a sua vantagem para o grupo perseguidor, onde surgia Duarte Marques em bom plano. Também Tiago Maia era o representante do Clube dos Galitos. Também Hugo Ventura colocava a segunda equipa do Benfica ali muito perto da primeira. Veja-se lá no fundo Miguel Arraiolos já a sair para o segmento de ciclismo e ele a ser obrigado, obviamente que é uma obrigação que ele agradecerá, de fazer o ciclismo totalmente a solo, sinal que a vantagem que João Pereira lhe ofereceu, digamos assim, era uma vantagem interessante e Miguel Arraiolos ia cumprindo a prova da melhor forma, conseguindo manter à distância Duarte Marques. Obviamente que Hugo Ventura, e apesar de ser um bom ciclista, não colaborava, não estava minimamente interessado Hugo Ventura em levar a equipa dos Águias de Alpiarça para cima da sua outra equipa do Benfica, onde Miguel Arraiolos ia pedalando muito bem. Porventura, aqui está, e é isso mesmo que Hugo Ventura faz. Não leva Duarte Marques, tenta sim isolar-se, indo sozinho, e aqui ficar bem patente o espírito de equipa que existe nestas provas, sempre muito interessante. Miguel Arraiolos entrava para o segmento final, para os 2100 metros de corrida. Portanto, tínhamos Benfica na primeira posição, Benfica na segunda posição e Águias de Alpiarça nesta fase na terceira posição. Como se vê, atletas com perfis distintos a resultarem em muitas mudanças ao longo de toda a prova. Bom corredor, Miguel Arraiolos, acabaria por na semana seguinte ser 24º classificado na sua primeira experiência numa grande final do Campeonato do Mundo. Duarte Marques é um atleta com muita experiência que nesta fase final da temporada está a fazer um regresso à competição, depois da tal clavícula partida no início do ano, ia fazendo ali um bom segmento de corrida e colocava os Águias na segunda posição em termos absolutos e seria Vasco Pessoa o terceiro elemento da equipa principal dos Águias de Alpiarça. Aqui vamos assistir à última passagem de testemunho. Miguel Arraiolos vai bater ali na mão de João Silva,
o triatleta que foi nono classificado nos Jogos Olímpicos de Londres e que terminaria o ano em termos do Campeonato do Mundo na 6ª posição, portanto, sem dúvida nenhuma, um dos melhores triatletas a nível mundial, a marcar presença aqui em Aveiro e a tentar manter esta vantagem para a equipa que os perseguia. Era Vasco Pessoa, mais um dos homens azarados, curiosamente, os Águias de Alpiarça, a terem aqui 2 homens que vinham de acidentes. Vasco Pessoa a sofrer uma queda no final do seu estágio de altitude que o afetou bastante e que o limitou, especialmente em termos do segmento de natação. O Benfica tinha aqui em Bruno Pereira, um homem que já este ano venceu o triatlo longo de caminha, o seu terceiro elemento daquela segunda equipa. Entretanto, no lado feminino, tínhamos outra atleta brasileira, Beatriz Neres, a conseguir manter aquela melhor equipa dos Águias de Alpiarça bem destacada na frente. Recorde-se que Beatriz Neres recebeu o testemunho por parte de Pamela Oliveira, porventura uma das melhores nadadoras do triatlo mundial, e tinha então Beatriz Neres a oportunidade de passar o testemunho para Ana Filipa Santos, que no dia anterior tinha ganho a prova na distância olímpica, e aqui vemos também a segunda equipa dos Águias, uma equipa com atletas júniores. Vemos que Andreia Ferrum recebia o testemunho por parte da sua colega de equipa, Sara Tenrim. Grande desempenho, por isso mesmo, em termos coletivos também para os Águias de Alpiarça, que podiam claramente sair aqui de Aveiro já com a vitória em termos absolutos do Campeonato Nacional de Clubes carimbada. Recorde-se que esta era a 12ª etapa, era uma etapa com peso acrescido. Maria Eduarda Vidigueira, também uma boa corredora que participava na terceira equipa dos Águias de Alpiarça, também ela aqui em bom plano. E vamos já caminhando para a fase final da prova, pelo menos no lado feminino. Ana Filipa Santos a ter a oportunidade de gerir a prova com algum conforto. Obviamente que o desgaste do dia anterior fazia-se sentir, era impossível de ignorar. Boa prestação individual por parte de Ana Filipa Santos, que conseguia então conferir a vitória para a equipa dos Águias de Alpiarça, que de resto conseguiam também o segundo lugar, aqui com a sua equipa júnior, com Sara Tenrim, com Luísa Condenso e Andreia Ferrum. Temos aqui o pódio ocupado por 3 equipas dos Águias. Foi bacana fazer, nunca tinha feito revezamento assim com a equipe feminina e é bem bacana. É um bocado enrolado ali ser a primeira, né? Sair junto com os meninos, mas em compensação também acabo fazendo uma prova com mais gente, ela faz uma prova mais solitária, mas acho que a equipe foi muito bem e a gente fez uma bela prova. Pamela Oliveira, tão experiente triatleta brasileira, recorde-se que ela é campeã pan-americana a participar aqui nesta prova de equipas. E a gente quer sempre entregar melhor, né, para a próxima parceira. Então, a expectativa é grande. A hora que você monta na bicicleta, a Pamela já trouxe com uma vantagem que foi muito bom, ajudou muito. E eu consegui manter uma vantagem também para a Filipa, que a gente fez uma prova fantástica, achei que foi ótimo. Foi de facto um bom equilíbrio de forças entre as 3 atletas que formaram esta primeira equipa dos Águias de Alpiarça. Foi difícil porque eu tinha que manter o nível e não é fácil com 2 atletas internacionais e que vão ao Mundial para a semana. Portanto, dei o meu melhor, tentei manter e foi muito bom. Vamos aqui à tabela de classificação. Veja-se que o Sporting Clube de Portugal surge na 4ª posição. Claro que em termos do Campeonato Nacional, apenas a primeira equipa de cada um dos clubes a averbar pontos para o Nacional Absoluto. Voltamos à competição masculina. João Silva mantinha a liderança à saída da água. Vasco Pessoa, dos Águias de Alpiarça, vinha então no seu encalço, com uma tentativa óbvia de tentar aproximar-se do triatleta olímpico João Silva. Depois tínhamos Bruno Pereira, o atleta do Sport Lisboa e Benfica, que surgia na 3ª posição em termos absolutos. Aqui as coisas já bem espaçadas, praticamente cada um por si. João Silva sozinho na frente, Vasco Pessoa sozinho na 2ª posição e Bruno Pereira sozinho também na 3ª posição. Estávamos já no 3º elemento de cada uma das equipas e, portanto, as coisas já claramente definidas. Veja-se ali sinal dos problemas físicos que apoquentaram João Silva nesta segunda metade da temporada 2013. O triatleta do Sport Lisboa e Benfica a ter alguns problemas físicos que o impediram de estar ao melhor nível, ainda assim a querer dar o seu contributo para a formação. Recorde-se que quer ele, quer Miguel Arraiolos, quer também João Pereira, ainda também Pedro Mendes, vinham de um estágio em altitude, onde trabalharam em conjunto. Aí está João Silva a seguir isolado para os 2100 metros de corrida. Vasco Pessoa interessava manter aqui o segundo lugar da equipe.
teria obviamente noção que seria difícil apanhar João Silva na frente. Onde a luta estava muito acesa era pelo terceiro lugar, onde o clube dos Galitos, o clube da casa aqui de Aveiro, já tinha recuperado e já estava juntamente com a segunda formação do Benfica, e tínhamos aí uma luta muito animada pelo terceiro lugar. João Silva cumpria os 2100 metros de corrida finais em bom ritmo, ele a ter a oportunidade também de gerir da melhor maneira a sua prestação, na medida em que a prova estava claramente decidida. Quanto aqui à luta pelo terceiro lugar, Bruno Pereira, depois de ter sido apanhado por Gil Maia do Clube dos Galitos, conseguia destacar-se nestes 2100 metros de corrida e conseguia recuperar o terceiro lugar que tinha sido seu durante grande parte da prova. Metros finais da prova para João Silva. O Sport Lisboa e Benfica vencia esta 12ª etapa do Nacional de Clubes. Recorde-se que nesta segunda etapa estavam também os títulos por cada um dos escalões. Aí o Benfica também a ter bons resultados, mas a principal competição aqui era mesmo o Nacional Absoluto. E aí, com este segundo lugar, os Águias de Alpiarça a manterem a liderança. O Benfica reduziu um pouco a diferença. Tudo se vai decidir na derradeira etapa, que vai ter lugar em Lisboa no mês de outubro. Aqui está o pódio masculino final. Tive ali uns problemas na natação, não me senti muito bem, mas depois consegui recuperar, consegui ficar na frente e andar a rolar na prova. A corrida depois foi feita a um bom ritmo, tentando ganhar a máxima distância para entregar ao Miguel em boa posição. Foi o que aconteceu, correu bem. João Pereira a dar nota da forma como decorreu a sua prestação, ele que conseguiu alguma vantagem para Miguel Arraiolos. É claro que no segundo percurso nós podemos meter o nosso próprio ritmo, não é? No entanto, não deixamos de ir rápido e de ir a dar o máximo. O João fez uma excelente prova, mesmo com bons adversários na prova dele, conseguiu-me entregar com alguma vantagem, o que me deixou mais tranquilo e consegui fazer a minha prova, ir ao meu ritmo, e como me senti muito bem, consegui ainda ganhar mais alguma vantagem e entregar ao João ainda tranquilo. Fez uma gestão de prova muito interessante, Miguel Arraiolos. Ele obviamente que estava interessado em passar o testemunho nas melhores condições para João Silva. Tenho a felicidade de ser colega aqui destes dois monstros do triatlo e, portanto, deram-me aqui uma vantagem que eu pude gerir de uma forma mais confortável e, portanto, acho que no final, em resumo, acho que correu muito bem a prova de toda a gente. Acho que é bonito, essencialmente também por terminarmos um período que tivemos juntos a treinar em altitude com uma prova destas em equipa e, portanto, acho que agora vamos celebrar e também com os nossos outros colegas que também tiveram muito bem nas suas prestações, os mais jovens, e, portanto, agora é continuar o trabalho e festejar. Aqui temos a tabela de classificação final, com o Sport Lisboa e Benfica à cabeça, seguido de Águias, novamente Benfica e Clube dos Galitos, ainda o Sporting a fechar o top 5. Para a autarquia de Aveiro, a realização deste evento, com a presença dos melhores triatletas nacionais, é um motivo de orgulho e de promoção do concelho. Esta prova é uma prova muito importante para Aveiro, sendo uma prova importante para o país, é uma prova muito importante para Aveiro. É o 7º triatlo que se faz aqui na cidade de Aveiro, num sítio idílico, com umas condições excelentes. Só é possível porque a Federação Portuguesa de Triatlo tem feito um trabalho notável na modalidade e a prova disso é aquilo que estamos aqui a verificar neste fim de semana. Nós temos os melhores atletas nacionais aqui presentes, estão a preparar-se também para o Campeonato Mundial que se vai realizar em Londres e, portanto, é mais um aliciante que este triatlo teve.